E aí, meus queridos alunos, tudo bom com vocês? Do sexto, sétimo, oitavo e nono ano? Muito bem. Na atividade anterior que eu passei para vocês, eu, né, falei a respeito dos gêneros textuais, né? Eu pedi que o sexto e o sétimo ano procurassem textos, né, que estejam relacionados, né, à fábula, né, que é um tipo de gênero textual, e os alunos do oitavo e nono ano que eles procurassem textos relacionados ao gênero jornalístico. Gostei muito do feedback, né? Achei muito interessante os textos escolhidos pelos alunos, né? Queria agradecer a todos, né, que se dedicaram a responder as atividades e que os outros, né, que responderam, né, e que me mandaram, né, também quero agradecer. E quero também aqui ressaltar que a partir da próxima segunda, né, as atividades vão ser realizadas a partir do livro didático, né, que eu vou estar buscando, né, o livro didático, e a partir da próxima segunda-feira todas as atividades vão girar em torno, né, do livro didático. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Alunos, hoje, né, como eu já havia dito na introdução para vocês, vamos falar sobre os gêneros textuais. Cabe ressaltar que é importante vocês se atentarem a uma coisa que eu vou iniciar logo de cara esse vídeo, né, falando que os tipos de textos e os gêneros textuais são duas coisas totalmente diferentes, porém uma depende da outra, né? Cabe ressaltar isso para a gente iniciar direitinho, com o pé direito, nessa videoaula. Então, assim, o que é, Maílson, os tipos textuais? Bom, nessa aula nós não vamos falar a fundo sobre os tipos textuais ou como é conhecido em algumas ortografias, tipologias textuais, né? Hoje vocês só vão entender basicamente o que é, né, os tipos textuais. Mas no caso nós vamos discutir a respeito dos gêneros textuais, em especial a fábula do sexto e o sétimo ano, né? E o jornalístico que foi para o oitavo e o nono ano. Então é o seguinte, os tipos de textos, como é conhecido em algumas ortografias, tipologias textuais, eles são as estruturas do texto. Ah, mas o que envolve as estruturas? Basicamente, são os processos, né, que envolve a maioria dos textos que a gente encontra no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Ah, Maílson, mas você está falando tanto desses processos e eu não sei nem o que é texto? Bom, texto, pessoal, olha só o que é texto. Texto, né, é todo ou qualquer tipo de sentença ou expressão, né, que se preocupa em atribuir o quê? Uma comunicação. Olha só. Quer ver um exemplo disso na prática? Quando eu faço assim, ó, esse sinal, quer indicar o quê? Tá legal, né? Que indica que tá certo, né, no WhatsApp, que você confirmou, né, aquela mensagem da pessoa, né? Tem vários significados. Quando eu consigo passar um significado, né, por meio de qualquer tipo de sentença ou expressão, a gente pode determinar isso como texto, né? Os sinais que a gente encontra nos semáforos, a faixa de pedestre que a gente encontra nas ruas, tudo isso a gente denomina de texto, né? Ficou claro? Então, gêneros textuais vai ser o que? O uso dessas estruturas que a gente encontra nos tipos textuais no cotidiano, né? Então, é importante vocês se atentarem a isso. O gênero textual é o uso do cotidiano dessas estruturas textuais, dos tipos de textos, e a tipologia já é a estrutura.
correto? Pois bem, alunos, vamos falar a respeito dos dois gêneros, né? Ou melhor, dos dois tipos, né, de gêneros dos quais eu tinha pedido para vocês, né, buscarem, né, textos relacionados a eles. Então a gente vai começar a falar a respeito da fábula, né? A fábula é um gênero textual bastante presente no nosso cotidiano. Por quê? Porque a fábula ela tem vários aspectos positivos de nos permitir uma lição de vida. E a gente sabe que na sociedade em que a gente vive atualmente, experiências e lições de vida que nos trazem uma certa moral é de muita valia, né? Vale muito a pena a gente atribuir essas experiências no nosso cotidiano. Então a fábula ela segue na sua estrutura esse tipo de preocupação, né, com uma moral, em despertar, por exemplo, no leitor uma lição de vida, né? Então, basicamente, a estrutura, né, que envolve a fábula contém personagens, né? Às vezes, em alguns autores de fábulas, eles permitem que alguns personagens inanimados, por exemplo, começam a ganhar vida nas histórias, tornando a experiência, né, de fazer a leitura desses tipos de gêneros mais agradável, né, mais agradável para o leitor. Então a gente pode perceber que a primeira característica que a gente pode ver nesse tipo de gênero, né, da fábula, é esse contato, né? Esse uso de personagens inanimados, seres inanimados, animais, entendeu? Começam a ganhar vida. E a gente percebe também que a fábula ela segue uma estrutura de tempo e espaço. Então a gente pode perceber que a estrutura que envolve a fábula, né, ela segue esse padrão, né? Esse padrão tradicional que faz parte da tipologia textual, né? Que é responsável em falar, né, a respeito da estrutura. Então a gente pode perceber que tem os personagens, tem o tempo, né, que envolve a história, e o espaço, né, onde está ocorrendo, né, a história, né, da fábula. Então a gente pode perceber que esses são apenas os principais aspectos que giram em torno da fábula e que tem essa preocupação que vocês precisam mentalizar, né, na cabeça de vocês, que é essa: trazer uma lição de vida. Então, se vocês tiverem esse contato, como vocês já tiveram contato com algumas fábulas, né, que eu corrigi e percebi isso, é necessário vocês se atentarem a isso, a essa moral, né, que a fábula quer trazer. Que tipo de lição a fábula quer trazer para nós que estamos fazendo uso, por meio da leitura, desse tipo de experiência, né, que é a ação de ler uma fábula. Já no gênero jornalístico, desculpem, por exemplo, se a gente for comparar com a fábula, a gente começa a perceber que a estrutura que envolve esse tipo de gênero específico já é diferente. Logo de cara a gente percebe que o gênero jornalístico, a preocupação dele não é em atribuir uma moral. Não. Aqui no gênero jornalístico, desculpem, a preocupação é em informar. Gravem isso na cabeça de vocês. O gênero jornalístico, a preocupação dele é basicamente, de modo geral, com a informação. Ele quer informar o leitor de um fato, de um ocorrido, de um momento, né, que está repercutindo na sociedade, no cotidiano. Por isso que eu comecei falando para vocês no vídeo que
os gêneros textuais, eles são aspectos que a gente pode encontrar na nossa sociedade. Então, com o gênero jornalístico não é diferente. A gente pode encontrar gênero jornalístico, por exemplo, quando a gente assiste jornal na TV. A gente começa a perceber, por exemplo, que o William Bonner, por exemplo, quando está lá no Jornal Nacional, dando a notícia para gente, né? A gente assistindo a notícia, né, com ele, a gente pode perceber que esse gênero em especial se encontra de uma maneira bem significativa, né? Nas emissoras, nas rádios, na TV. Então a gente percebe que esse tipo de aspecto que compõe, né, o nosso português, em especial os gêneros textuais, ele é um aspecto muito presente na nossa sociedade. Então o gênero textual jornalístico, ele tem na sua estrutura isso, a preocupação em informar, né? A preocupação em descrever uma ação, né? Em descrever aspectos dos quais, né, está ocorrendo, né, o que ocorreu em um curto ou um longo espaço, né, de tempo. Então a gente pode perceber que basicamente no gênero jornalístico a preocupação é informar. Então é importante, cabe ressaltar aqui no vídeo desde já que o gênero jornalístico ele tem como principal estrutura a informação, os aspectos informativos, o espaço tem que gira em torno do gênero jornalístico, ele nunca pode ser fictício. Ah, mas o que é fictício? A definição de fictício, por exemplo, é uma estrutura que se encarrega de caracterizar o imaterial, o irreal, né? Então a gente pode perceber que esse tipo de processo é bem característico dos filmes atualmente, né? Eles constroem uma história, né, ficcional para atrair, né, as pessoas a verem os vídeos. Então, trazendo para o exemplo, né, do gênero textual, a gente pode perceber esse tipo de processo muito presente nas fake news, né, que são as informações que são propagadas aí pelas plataformas digitais falsas, né? Então, a atividade que eu vou passar para vocês no final desse vídeo vai girar em torno disso, né? Então, basicamente, os gêneros textuais, né, principalmente o jornalístico, tem essa preocupação. Então, a fábula, ela tem esse tipo de estrutura e o gênero jornalístico tem esse tipo de estrutura atribuída no seu processo. Bom, espero que vocês tenham compreendido, né, essa aula, essa videoaula. E a atividade que eu vou estar disponibilizando para vocês no grupo também, eu vou estar explicando para vocês como é que eu vou querer que vocês resolvam. É o seguinte, eu vou estar passando para vocês, por meio dos grupos, né, do WhatsApp, a atividade, e nela vai conter 2 textos. E o que vocês vão fazer? Vocês vão dizer qual é desses 2 textos que são, por exemplo, dos 2 textos do 6º e do 7º ano que são fábulas. Eu vou colocar 2 textos e vocês vão dizer qual desses 2 textos é fábula. E é a mesma coisa, o 8º e 9º vou fazer no jornalístico. Aí vocês vão me dizer o porquê vocês escolheram esse tipo de gênero para ser, né, correspondente, né, ao gênero que eu pedi para vocês, que foi o tema dessa aula. E na próxima segunda nós vamos estar discutindo, né, a respeito, né, das respostas de vocês, e eu espero que vocês tenham compreendido essa aula, e qualquer dúvida estarei à disposição no WhatsApp. E um abraço a todos e fiquem em casa.